Bom dia, eu sou a professora Débora, professora de arte. Hoje eu vou aplicar uma aula para o 9º ano do ensino fundamental. Bom dia, queridos alunos, tudo bom? Hoje nós vamos rever um pouquinho daquilo que a gente viu na aula passada e dar continuidade a esse tema. A gente vai trabalhar com o tema do cubismo, a gente vai ver as fases do movimento, as fases principais, e também os artistas principais, os artistas que mais marcaram esse período, certo? Mas antes da gente começar, eu quero fazer uma reflexão com vocês, certo? Coloquei umas perguntinhas ali e gostaria que vocês pensassem. Primeiro, como que você se vê? Você consegue passar a sua imagem para os outros? A imagem que realmente você tem de você mesmo? O que você consegue passar e quer comunicar aos outros que estão ao seu redor? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, porque a gente vai trabalhar com essas perguntas daqui a pouco, no final da aula. Então, pensem sobre elas enquanto eu vou falando sobre o conteúdo. Vamos começar então? Relembrando um pouquinho aquilo que a gente viu lá na última aula. Primeiramente, o que antecedeu o cubismo? Eu gostaria que o Davi, você pode me responder essa pergunta? Isso, Davi. Bem isso, né? A gente tem a característica do Cézanne, que foi o primeiro pintor que antecedeu esse movimento, e ele também já homenageava um pouco a arte africana, e também usava formas muito simples, formas básicas. Isso é muito importante. Parabéns! Agora a segunda pergunta. O que estava acontecendo no mundo nessa época? Ana, você pode me responder? Muito bem, Ana. Isso mesmo. No mundo estava acontecendo uma grande revolução, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial e isso realmente atrapalhou muito, mudou muita coisa, o cenário mundial estava sofrendo muita mudança com isso. Parabéns, gente! Agora a gente vai dar início então ao conteúdo de hoje. Hoje nós vamos ver quais são as características do movimento, qual foi a base principal, por onde que ele começou. Então a base principal do movimento do cubismo são, principalmente, o uso de formas geométricas, certo? Eles usavam o quadrado, o círculo, o triângulo, o retângulo, formas muito básicas. Eles distorciam a realidade, ou seja, eles mudavam a realidade de uma forma... Imaginem assim comigo, que eu tenho aqui um vidro, um espelho, e atrás desse... Sabe aqueles vidros ondulados? Atrás desse vidro eu vejo ali uma pessoa. Parece que aquela pessoa está toda ali rebuscada, toda fragmentada. Então é isso que é o cubismo, certo? A fragmentação das figuras. E também eles usavam as figuras em 3 dimensões. Você imagina o que eu gostaria de fazer? Por exemplo, eu vou pegar lá o João e eu vou te desenhar, João. Só que eu não vou te desenhar de qualquer jeito. Eu vou te desenhar de frente, de lado, de costas, de todos os ângulos possíveis. Mas eu vou pegar você e eu vou colocar todas essas imagens que eu desenhei em um único plano. Imagina, João, como é que ia ficar a sua imagem? Ia ser muito engraçado, com certeza, e diferente, né? Então foi isso que eles fizeram, colocavam as figuras de 3 dimensões em um plano só. O cubismo, ele teve início em 1907. Nessa época, a gente tem essa obra dos Les Demoiselles d'Avignon, em francês, que significa Senhoritas de d'Avignon. D'Avignon era uma rua muito conhecida, muito famosa. Essa obra, gente, ela representa cerca de 500 anos, ela rompe com 500 anos de arte, gente. Vocês têm noção do que é isso? 500 anos de arte rompido a partir de uma única obra. O que vocês estão percebendo aqui? As mulheres, elas estão ali bem à vontade, certo? São bem tranquilas. E aqui o Picasso faz uma grande homenagem à arte africana. Ele coloca máscaras, como vocês podem observar aqui nos rostos delas. Ele coloca máscaras e essas máscaras representam essa arte simples, essa arte fragmentada. Agora a gente vai ver então como que esse movimento se deu. Quais são as fases dele? Quais são as fases do cubismo, certo? Então a gente tem aqui
as duas fases, cubismo analítico e sintético. Para isso eu queria que o Lucas, você pode ler pra gente ali a parte que fala sobre as fases, por favor? Muito bem. Isso, Lucas. Então, o que o Lucas leu pra gente agora? Ele está dizendo aqui que a cor não é tão importante quanto a forma. A forma é a principal técnica que eles se preocupavam, a forma e a linha, as formas geométricas, tá? Vocês lembram quando eu falei lá sobre o impressionismo? E lá no impressionismo eu falava que a cor, ela era assim muito importante e ela mudava, né, os ambientes, eles desenhavam a luz do sol refletindo, né, nas plantas, na natureza. Agora aqui não é tanto a cor que importa, e sim a forma, beleza? E aí nós temos a primeira fase, que é o cubismo analítico. Nessa fase, a gente tem o Acordeonista, que é uma obra que mostra formas geométricas. Olha comigo aqui, o que vocês estão vendo? Um monte de forma geométrica e um monte de linha. E as cores mais rebuscadas, mais ocre, mais bege. Essas formas são decompostas, então a gente chama de monocromia quando temos um tom só, um tom predominante. Isso é monocromia. Certo? Então, o acordeonista é uma pessoa que toca acordeon. Então, a gente vê aqui mais as formas predominando sobre as linhas, ok? E aí nós temos o cubismo sintético, que é a segunda fase. Nesse cubismo aqui a gente vê já a figura. Aqui a gente tem um bandolim, que na verdade até lembra um violão. E nessa fase eles usam uma técnica muito especial. Eles usam a colagem. Eles começam a trabalhar com a colagem. A colagem não só de figuras, mas também de objetos. Eles colam objetos nas telas. E nós temos aqui um destaque, o artista Juan Gris, que ele incorpora essa colagem nos seus trabalhos, inclusive usando pequenas tiras de papel. Imagina, é muito diferenciado, certo? E agora nós vamos falar do tão conhecido, tão famoso Pablo Picasso. O Picasso, ele nasceu em Málaga, lá na Espanha. Ele criou, gente, mais de 13 mil obras. 13 mil obras. Gente, vocês têm noção do que é isso? Ele fez cerca de 300 esculturas. Vocês têm noção, dimensão do que é isso, gente? Ele fez muita coisa, muita coisa. Ele também, no seu nome, ele tem cerca de 10 palavras. Ao todo. Ele fez quase 100 autorretratos e mais de 350 retratos. Ele gostava muito de retratar as pessoas que ele convivia, as pessoas com quem ele se relacionava, os seus amigos. Hoje vocês retratam através aí de fotografia, de selfie, de retratos. Ele já gostava de retratar também, na época, pintura, que era o forte dele, certo? Ele fez cerca de... ele tem duas fases principais na sua obra. A primeira fase é a fase azul e a segunda é a fase rosa, que nós vamos ver um pouquinho sobre elas. Na fase azul, ele sofre a perda de um grande amigo dele. E com essa perda ele retrata a realidade, a tristeza, pessoas magras, pessoas abatidas. Os tons de azul esverdeado, os tons de azul predominam nessa fase, que foi uma fase muito importante e o início da obra do Picasso. E aí a segunda fase, que é a fase rosa. Já nessa fase, ele conhece o seu grande amor, chamado Fernande Olivier. Essa modelo fez com que ele se apaixonasse. E aí, esse fogo, essa paixão, esse amor, ele retrata aqui nas suas obras. Retrata famílias de circo, pessoas da área do teatro, do circo. Então, isso marca muito a obra do Picasso. E ele usa os tons de rosa, amarelo, laranja, cores quentes. Certo? E aqui nós temos alguns retratos e autorretratos. Como eu perguntei antes, no começo da aula, vão lembrando as perguntinhas. Aqui nós temos algumas mulheres que o Picasso retratou. E aqui alguns autorretratos do Picasso. Então eu gostaria que vocês observassem o que tem de comum ali nessas obras. João, isso! Perfeito!
João? A gente tem as formas geométricas. As linhas prevalecendo, a gente vê, olha a expressão dessa linha, né, do olhar do Picasso, a mulher aqui. Então isso realmente faz com que a gente tenha destaque nas formas mesmo. Então agora, pensando em tudo isso que a gente viu, a gente vai pôr a mão na massa, certo? A gente vai lembrar um pouquinho das perguntas que a gente viu lá no começo. Como que você se vê? Como que é a sua imagem diante das pessoas? Vocês vão poder pegar um retrato que você gosta, vão poder usar o celular, vão poder tirar uma selfie ou procurar uma foto que você goste muito, que você realmente fala, uau, essa foto me marcou. Vocês vão poder usar os espelhos, eu trouxe alguns espelhos aqui para vocês, certo? Ou se você tiver aí na sua bolsa. A partir disso você vai pensar, como eu gostaria de, o que eu gostaria de destacar no meu rosto? Eu quero destacar minha boca, o meu nariz, os meus olhos, eu quero destacar o meu perfil. O que é mais bonito em você? Então você vai destacar isso aí no seu retrato. E aí você vai colocar as características mais marcantes da sua personalidade. E imaginar como seria o meu retrato se ele fosse pintado por Pablo Picasso. Agora é com vocês.